Olá pessoal, ótima tarde. Voltamos direto da Feira Digital Jacto com você. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre agricultura de precisão com o nosso especialista da Jacto, Cristiano Pontelli. Ótima tarde, Cristiano. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mona Lisa. É um prazer estar aqui com vocês nessa feira digital que está sendo um sucesso. É isso aí. Lembrando que você pode adquirir o seu equipamento Jacto com bônus e descontos especiais através do nosso hot site, que o endereço está aparecendo aí na sua tela. Vamos lá, vamos começar a nossa entrevista? Vamos lá. Cristiano, muito se fala em agricultura de precisão, redução de custos, aumento de produtividade. Mas afinal, o que é a agricultura de precisão e quando ela surgiu? Boa pergunta, Mona Lisa. A gente tem relatos de introdução da agricultura de precisão em 1920, isso ao redor do mundo, e mais recentemente no Brasil em 1990. O que é a agricultura de precisão, então, pessoal, para todos entenderem, desde os mais leigos, para a gente nivelar o conhecimento? Considera que em todo o campo existe uma variabilidade espacial, ou seja, cada porção de solo ao longo do campo ela tem características diferentes. Isso significa que eu posso aplicar insumos em quantidades diferentes nessas variabilidades espaciais. Então, o conceito de agricultura de precisão é aplicar a quantidade certa, no momento certo, no tempo certo. Então, essas três características levam à agricultura de precisão. E aí tem um fato interessante. A Jacto é uma das pioneiras nesse tema aqui no Brasil. Então, veio para o Brasil em 1990 e em 1996 já trouxe para o Brasil a primeira barra de luz. A barra de luzes, ela veio dos Estados Unidos e depois, em 1997, nós tivemos a primeira stand da Jacto falando do tema de agricultura de precisão. E de lá para cá, fazem mais de 20 anos, a gente evoluiu bastante nesse tema e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês dos produtos que são desenvolvidos aqui dentro da Jacto, exclusivo para você, produtor. É isso aí. Lembrando que você pode participar enviando a sua pergunta aqui para o Cristiano responder. Então, se você tiver dúvidas sobre agricultura de precisão, aproveite essa oportunidade e envie aí sua pergunta. Cristiano, você preparou alguns slides aqui para a gente, né? Para mostrar para o pessoal e explicar um pouquinho? Você já quer mostrar alguma coisa ou quer falar alguma coisa antes? Eu trouxe para vocês aqui uma gama de produtos relacionados à agricultura de precisão, ou seja, mostrar um pouquinho do portfólio dos nossos produtos. Então hoje a gente tem uma gama bastante grande e a ideia é passar para vocês esses conceitos, mostrando tudo o que a Jacto hoje pode oferecer para vocês em termos de agricultura de precisão. Então vamos lá, quais são esses produtos e de que forma eles podem contribuir para reduzir os custos e aumentar a produtividade aí do agricultor? Excelente, acho que é isso que nós queremos buscar aqui com as explicações, levarem a você essa informação de como a gente pode ajudar vocês a reduzirem custo e aumentar a produtividade no campo. Através da agricultura de precisão. Exatamente. Então hoje, como que a gente tem em termos de gama de portfólio de produto para atender vocês? Nós temos, eu vou falar um pouquinho de receptores de sinal, nós temos hoje nós temos toda a tecnologia que é embarcada numa automotriz, numa Uniporte, disponível para uma linha tratorizada, que é uma linha mais simples. Então tudo isso hoje nós temos disponível na linha Optimus. Eu vou falar de receptores, de correções de sinal e alguns equipamentos como barra de luzes, controlador de seção e pilotos elétricos e hidráulicos para vocês entenderem toda a gama de produto que a gente pode oferecer para você, agricultor. Você está falando da linha digital Optimus, né? E de que forma que ela ajuda o produtor? Fala um pouquinho sobre essa linha, explica, porque às vezes tem algum produtor que está nos acompanhando agora e não sabe o que é. Então, explica um pouquinho o que é e quais os benefícios da linha Optimus. Ótimo, então vamos lá, vou passando aqui para vocês. O primeiro são os receptores GPS. Então nós temos desde um receptor mais simples, que é um Optimus 5. O que ele permite fazer para todos entenderem? Esse é um agricultor mais simples que tem um equipamento que tem marcadores de espuma, que é aquelas espuminhas que saem nas extremidades das barras. Ele pode evoluir para um GPS com barra de luz, que ele pode usar uma antena mais simples que a Optimus 5. E ele substitui esses marcadores e consegue com isso melhorar a produtividade dele. Em que sentido? Ele consegue saber certinho por onde andou, quanto de área fez e ele consegue com isso ter uma precisão melhor no que ele está fazendo.
Depois disso nós temos o Optimus 6 Plus, que é um outro receptor, onde a gente já tem uma funcionalidade que a gente consegue colocar correção de sinal nesse receptor. O que é isso? Eu consigo aumentar a resolução desse receptor. Então esse receptor ele permite uma correção de sinal TerraStar C, onde ele consegue uma precisão absoluta até 2,5 cm. E recentemente, lançamento desse ano, na linha automotriz está saindo com os receptores Optimus 7. Então esses receptores permitem a correção de sinal TerraStar C Pro, que garante uma precisão de 2,5 cm. Esses GPS, tanto o receptor 6 Plus quanto o 7, eles são multiconstelações. Então o que significa isso? Significa que consigo pegar mais satélites com eles e com isso eu consigo melhorar a visibilidade do GPS com o número de satélites e aumentar a precisão do GPS. Aqui eu vou passar para vocês também os sinais de correção. Que nem eu comentei com vocês, a gente tem hoje dois tipos de sinais. Nós temos o TerraStar C, que isso hoje é disponível para a linha tratorizada. Então a gente consegue liberar esse sinal através de uma anuidade, onde a precisão do sistema fica em torno de 4 centímetros. E nós temos também o TerraStar C Pro, que a gente consegue precisões até de 2,5 centímetros. Aí o pessoal que está nos assistindo pode perguntar, mas vocês trabalham também com correções RTK? Sim, nós temos na linha automotriz disponível bases rádios RTKs e base RTK. A base RTK ela é sobre consulta, a gente precisa ver todo o momento de instalação da base na fazenda e caso a pessoa já tenha uma base RTK, uma vantagem que nós temos no nosso sistema é que a nossa base RTK ela é aberta. Por exemplo, se você tiver uma base RTK Topcon na sua fazenda, a gente consegue ajustar nosso rádio RTK Omni para comunicar com a sua base Topcon, ok? Então isso é uma vantagem que está no nosso sistema, que o nosso sistema RTK ele é aberto. Isso é importante para vocês entenderem. Falando um pouquinho de produto, nós temos então a barra de luz, que a gente tinha comentado com vocês, uma barra de luz, ela serve para estar reduzindo até 10% dos custos da operação, porque você consegue fazer isso mais assertivamente, andando sobre a linha, sem ter que dirigir manualmente. Imagina você dirigindo um campo aberto, um trator com uma barra atrás. Então você não vai ter certeza por onde você passou. E a hora que você coloca uma barra de luz nesse equipamento, você consegue ver, porque isso vai pintando no monitor, e você sabe exatamente por onde passou e eventuais falhas durante a operação. O que manualmente isso não é possível, então você tem um erro grande na hora que você faz a operação sem uma barra de luz junto. Hoje o nosso sistema, o Omni 700, ele permite funções, por exemplo, como projeto de linha, que é uma funcionalidade que a gente tem, muito importante para a área, por exemplo, do pessoal de cana, onde eles fazem um plantio e depois fazem um projeto de linha. Então isso está disponível no nosso display. Outra funcionalidade bastante importante é a taxa variável. Lembrando que o tema é agricultura de precisão, taxa variável vai de encontro de variabilidade espacial. Então eu gero um mapa, e esse mapa pode medir variabilidade, que pode ser mapa de mancha de erva daninha, pode ser um mapa de variação de adubação devido à variação do solo, e a gente carrega esse mapa no nosso display, que ele vai embarcado em todas as máquinas automotrizes, desde os pulverizadores até as adubadoras, e aí a gente consegue fazer a variação dessas doses no campo, tá? Então isso vai disponível no display de agricultura de precisão nossa. Hoje nós temos então desde o GPS mais simples, aí na apresentação vocês vão ver do mais simples, que é uma banda L1, que é um GPS de precisão, que nem eu comentei para vocês, um cliente que está nos assistindo aí, que tem área de pastagem, seria um GPS de início, de características iniciais, que serviria plenamente para alguém de área de pecuária, até um mais completo, que teria todo o sinal de correção embutido, que serviria para de grãos, cana, então seria um equipamento mais completo. Nós também temos, pessoal, os controladores de seção. O que significa controlador de seção? Eu tenho uma imagem que está sendo mostrada aí na apresentação, que é bastante nítida. Então imagina que o operador, o fazendeiro fez uma bordadura e depois ele vai entrar sobre essa bordadura.
Se ele não tiver nenhum controlador de seção, o que acontece? Ele vai entrar nessa bordadura e como ele não tem certeza onde ele passou a primeira vez, ele vai desligar ou muito à frente ou muito atrás, gerando uma sobreposição muito grande ou gerando uma falha muito grande. A hora que a gente evolui isso para um controle de seção manual, ele pode fazer isso de maneira manual, mesmo assim ele vai estar errando uma quantidade ainda razoável. E a tecnologia do corte de seção, o que traz para o agricultor? Ele vai desligar automaticamente com a precisão da correção do sinal que ele comprou. Então, se ele tem uma precisão lá de um TerraStar C, que é 4 centímetros, então ele vai ter essa resolução no corte de seção, o que vai fazer que ele seja muito mais econômico do ponto de vista de desperdício de defensivo, porque não vai sobrepor a operação dele. Então, tudo isso é feito através da tecnologia de corte de seção. Isso está totalmente disponível para todos os nossos equipamentos tratorizados que têm eletroeletrônica como sistema de controle. Tá? Temos ainda o piloto elétrico. No corte de seções a gente tem 3 níveis que a gente fala, desde o mais simples até o mais completo. A gente não recomenda um corte de seção com uma barra de luz com corte de seção com um sinal L1, porque ele tem um erro maior e a gente fala, se for realmente para economizar, ele precisa ter um GPS intermediário ou que tenha correção de sinal. Essa é a recomendação que a gente tem, que está mostrando para vocês na tela. Outro lançamento recente é o piloto elétrico. Isso escala para qualquer tipo de equipamento. A gente pode pôr isso para um plantio, para uma adubação, para uma colheita. A gente instala isso e automatiza a direção do equipamento que a gente está controlando, um trator. Então isso permite que a gente consiga economias aí até 11% no caso de plantio, metros de semeadura. Isso a literatura nos traz esses números. A gente consegue com isso, se a gente planta 11% a mais, uma produtividade a mais de em torno de 12%, e a gente tem todos os ganhos de conforto para o operador, porque ele não está dirigindo mais o equipamento. Isso está sendo feito de forma automática, junto com corte de seção, isso acaba ficando tudo automatizado e com isso ele acaba ganhando 20% de produção e redução de custo. Aqui vou mostrar para vocês uma outra característica, que seria onde isso se adequa no produto do agricultor. De novo, a gente entende que para ter um bom desempenho do piloto, a gente precisa de um sinal de correção pelo menos L1, L2. O melhor dos casos é que o cliente tenha o TerraStar C, que aí ele vai ter uma precisão nas passadas. Isso, pessoal, tem muito a ver com o amassamento da cultura. Então, se você tem um sinal ruim, significa que você tem uma variação maior do sinal e, consequentemente, um amassamento maior da cultura. Se você tem uma tecnologia com um sinal de precisão alto, você tem um menor amassamento da cultura. Tudo isso leva, novamente, à pergunta da Mona Lisa, que é como que eu faço para reduzir os custos e aumentar minha produtividade. Ok? Essa aqui é uma breve descrição dos nossos produtos, Mona Lisa. Aí uma dúvida que eu tenho. Quando o agricultor ele não tem conectividade, o Optimus seria uma opção, uma solução para ele? Sim, nós temos um outro tema aqui que é relacionado à telemetria, uma plataforma digital que o Optimus tem, que é o OptimusNet. Vou mostrar aqui para vocês também. E a pergunta da Mona Lisa é bastante interessante. Então, quando a gente fala de telemetria nos equipamentos, a gente tem algumas características. Hoje nós temos um módulo que vai embarcar de série nos equipamentos da família 30, que é um módulo de telemetria que ele comunica via Wi-Fi ou 3G. Então, ele pode comunicar com Vivo, Oi, TIM, Claro. O que nós estamos falando é que muitas vezes, e isso é a realidade do Brasil, o campo não tem cobertura de celular. E aí ele vai ficar refém, ou ele vai depender de uma rede Wi-Fi na estrutura da fazenda. Então nós podemos fazer isso. O que ele perde com isso? O dado em tempo real. Ah, tá bom, mas vocês como Jato, como Optimus, o que vocês estão fazendo para melhorar essa conectividade no campo? Isso foi até uma das perguntas que saiu no chat hoje cedo, lá durante a apresentação do Guilherme, do Connect. E a gente hoje faz parte do comitê lá que foi criado junto com a TIM, que é o Conectar Agro.
Então, essa tecnologia da TIM é uma tecnologia que faz a cobertura de 700 MHz, onde a gente faz essa cobertura junto ao cliente. Ele não tem, mas a gente pode fazer essa cobertura junto com ele. Então, ele pode instalar esses equipamentos em campo e aí ele consegue ter as informações em tempo real. O que são essas informações? Eu vou passar um pouquinho para vocês aqui agora. Então, eu acho que o BDCA também contribui, né? Porque você está falando, são muitas informações, né? Então, são várias tecnologias juntas. E aí, se você puder falar um pouquinho sobre o BDCA, porque acaba facilitando aí o trabalho do agricultor, essa união de tecnologias, né? Perfeito. Essa é uma outra iniciativa que nós temos também. Então, o Conectar Agro está relacionado à conectividade, chegar o dado até o agricultor, e o BDCA é o banco de dados colaborativo do agricultor. Isso tem a ver com padronização de dados, que é outra conversa que nós estamos tendo faz tempo, sobre quais dados são importantes para a tomada de decisão do agricultor. Ou seja, a gente pegar plantio, quais as principais informações, adubação, pulverização, tudo isso está sobre uma gestão de um órgão que seria... que não teria vínculo com nenhuma das empresas. Por exemplo, a estrutura que nós estamos desenhando nesse projeto é que os dados teriam sobre o aval da ABMAC, que é uma instituição à parte, e ela estaria fazendo toda a parte de gestão desses dados. E o agricultor poderia consumir esses dados de um banco de dados único. Porque hoje o que acontece? Na agricultura, em qualquer ambiente agrícola, o agricultor não tem uma marca apenas, ele tem várias marcas. E cada marca gera um dado que vai para um determinado lugar, cada um gera para uma cloud, que a gente chama uma nuvem separada. Esse intuito desse projeto é juntar todos esses dados num ambiente só para o agricultor ter facilidade de consumir esses dados, todos eles integrados. Muito bom. E a Optimus vai contribuir de alguma forma para essa junção aí desses dados também? A Optimus faz parte desse grupo que está fazendo esse projeto, então a gente vai disponibilizar esses dados também para essa nuvem da ABMAC, onde o agricultor vai consumir qualquer tipo desses dados aí, que são das plataformas digitais que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Essas plataformas, pessoal, então o OptimusNet, ela tem uma característica importante, que ela nasceu na Jato, ela tem uma série de informações que são inerentes dos produtos Jato. Ela tem já 5 anos essa plataforma. Então, todos os produtos Jatos, a partir desse ano, da família 30, saem com essa tecnologia embarcada, onde você consegue ver vários tipos de informação. Eu não vou detalhar todas, mas eu vou pegar as principais para você ver o tamanho do benefício que essa ferramenta traz. De novo, nós estamos falando de agricultura de precisão e como a agricultura de precisão pode ajudar você a reduzir os custos e aumentar a sua produtividade. Então, um exemplo aqui é um mapa bem simples, onde a gente tem duas características importantes. Na verdade, a quantidade de área sobreposta, ou seja, a quantidade que o equipamento passou na mesma área ao mesmo tempo sobrepondo o produto. Nós temos aí do lado esquerdo de vocês uma sobreposição de 4% e do lado direito 0,5%. Então aqui 0,8%, economizamos 3,2% de químico. Tá bom, vamos falar isso em dinheiro para o agricultor. Se eu pegar as informações que a gente tem de safra aqui, só para vocês terem uma ideia, do IMEA de soja e algodão, se a gente tivesse a economia de 3,2% em 1.000 hectares, a gente está falando em R$132 mil, R$133 mil de economia. Então, para vocês terem uma ideia, um agricultor que planta soja e planta algodão, se ele economizar 3% de sobreposição, ele está economizando mais de R$100 mil só na operação de sobreposição. E como que ele saberia disso se ele não tem um sistema desse na fazenda dele? Não tem como saber. Então ele vai saber só que o gasto total defensivo é X milhões naquele ano. Só como ele não tem a gestão da operação, ele não sabe quanto que ele pode melhorar. Então isso aqui é um exemplo da ferramenta que pode entregar para o agricultor. Outro exemplo bastante comum que a gente pega nos dados das fazendas são em relação ao consumo de combustível. Então a gente pode ver aqui que a gente tem ferramentas nos nossos equipamentos, principalmente que a gente mantém a rotação do equipamento mais baixa, que a gente consegue proporcionar reduções de combustível na ordem, aqui nós estamos falando, na ordem de 3,3 litros por hora.
se a gente tiver um bom controle disso aqui, uma redução. Isso implica no final de safra alguns centenas de reais economizados. Outro ponto importante que eu queria destacar aí, que está na apresentação para vocês enxergarem, é o aumento que nós temos de produtividade, ou seja, de eficiência. Para vocês terem uma ideia, um pulverizador automotriz, hoje em média, isso é média Brasil, ele tem uma eficiência de 35%, 40%. Então isso muitas vezes porque não tem a gestão da logística do equipamento. Então ele tem muito tempo, que a gente chama tempo morto na operação. Com ferramenta desse tipo do OptimisNet, você pode otimizar a logística do seu equipamento dentro da fazenda e fazendo com isso aumente significativamente a parte de eficiência operacional. O que significa isso, pessoal? É o tempo que o equipamento gasta pulverizando sobre o total do tempo disponível naquele dia. Então você aumenta bastante uma vez que você consegue enxergar a logística da operação. Colocar um caminhão com cauda pronta, preparado, próximo do outro talhão onde vai fazer a operação, totalmente faz a diferença para vocês. Nesse exemplo que está mostrando para vocês, a gente poderia economizar até um equipamento que deveria ter comprado se eu tivesse olhado só por ponto de vista de quanto o equipamento faz por dia. Aqui teve uma mudança na logística de abastecimento do equipamento, fez com que aumentasse aí em 22% a eficiência operacional desse equipamento. Outra entrega interessante do sistema, o sistema hoje ele é multimarcas, porque o agricultor do outro lado pode estar se perguntando, tá, mas isso aí só vai servir para a máquina da jato? Eu tenho a máquina azul, tenho a máquina vermelha, tenho a máquina verde, como tudo isso se conversa? Hoje esse sistema ele permite ser montado em equipamentos multimarcas e ele acaba trazendo esse benefício então para toda a frota de equipamentos do agricultor. Não somente para os equipamentos jato, isso é importante, isso é recente aqui na nossa operação, então a gente pode oferecer esse produto para vários tipos de equipamento. Aqui eu vou citar um exemplo também bastante interessante, principalmente em grandes áreas, onde entram vários equipamentos ao mesmo tempo. Notem aí na figura que está mostrando para vocês na apresentação, essa área vermelha significa que ela sobrepôs toda a operação. Essa sobreposição está na ordem de 35% dessa área. Lembrem lá no começo que eu falei que 3,2% soja e algodão dá mais de 100 mil reais de economia? Imagine uma operação que falhou desse tanto, o quanto você está desperdiçando de dinheiro. Então tudo isso é possível através da tecnologia embarcada de telemetria que a gente oferece para o agricultor. Eu vou passando alguns outros exemplos de plantio, por exemplo. Esse aqui é um exemplo interessante. Todos aí que estão nos assistindo sabem da importância do controle da velocidade da pulverização. Então nós temos aqui, geralmente as operações, o pessoal fala assim, ó, precisamos andar até tantos quilômetros por hora. Aqui está mostrando para vocês a variação de velocidade. Então a gente vê que quando não tem controle, os operadores acabam abusando da velocidade. Com essa ferramenta é possível também educar os operadores e a gente mudar para esse outro cenário, onde 100% da operação está dentro das velocidades que nós estamos indicando. Isso implica em quê, pessoal? Melhor qualidade da aplicação do defensivo no campo, menor desperdício e melhor a sua produtividade, porque você está aplicando o produto certo, na hora certa, na quantidade certa. Chegou uma pergunta aqui do Michael, da Agricultura de Alta Precisão. Ele está perguntando, quando se fala em agricultura de precisão, parece algo difícil de ser implementado pelo pequeno e médio produtor. Como a Jacto tem olhado para isso? Legal, ótima pergunta. A gente vai estar falando um pouquinho para frente aí, Marco. A gente tem nós estamos com uma iniciativa, porque a tecnologia é bastante interessante, ela traz muitos benefícios. Por outro lado, a gente sabe da dificuldade da adoção da tecnologia. Eu vou te dar um número que a gente tem, que é a introdução do piloto automático nas linhas automotrizes. 10 anos atrás, nós não tínhamos 5% dessa linha com piloto hidráulico. Hoje, 10 anos depois, nós temos raras as exceções que sai algum equipamento sem piloto hidráulico embutido. Então, o piloto automático hoje, basicamente, nas linhas automotrizes é de série, sai em todos os equipamentos. Ou seja, evoluiu muito. Nós temos, sim, para o pequeno e para o médio, essa mesma dificuldade, ou seja, os grandes acabaram adotando, viram os benefícios, e agora a gente tem os pequenos. E aí a grande questão é como a gente habilita essa tecnologia para os pequenos.
Então nós vamos falar um pouquinho agora de capacitação, ou seja, a gente está com um serviço em campo que é o Service, onde a gente leva uma série de tecnologias, inclusive para ajudar o pequeno agricultor, que seria desde um treinamento, que a gente pode levar um treinamento para o agricultor, a gente pode também fazer para ele toda uma parte de calibração de equipamentos, isso desde o pequeno para o grande. Nós temos um pacote de treinamento que envolve o grande agricultor, que é a agricultura de precisão para automotriz, só que também tem toda essa parte de educação para o pequeno agricultor. Então, o que acontece? A gente está migrando todas essas tecnologias para o pequeno agora. Então, todo aquele conceito inicial que eu mostrei para vocês, de uma barra de luz mais simples, de um piloto elétrico, tudo isso, a ideia é que isso seja embarcado na linha tratorizada. Então quer dizer que se o agricultor adquirir um equipamento de agricultura de precisão da Jacto, ele vai ter acesso a esse treinamento. Isso. Hoje nós estamos com uma promoção exclusiva aí, até 15 de maio, mas a gente está fazendo junto com as revendas Master nosso, um serviço que na compra de um piloto elétrico, a gente está indo fazer essa instalação. Nós da Jacto estamos indo no cliente fazer essa instalação e fazer um treinamento para ele usar a tecnologia. Ah, então quer dizer que ele compra e já sai trabalhando a campo mesmo. Isso. A ideia nossa fazendo tudo do jeito certo. É perfeito. A ideia nossa já é fazer a instalação, fazer o treinamento e mostrar todos os benefícios que ele tem na hora que ele adquire uma ferramenta ótima. Muito bom, hein? Cristiano, e para o futuro, o que a gente pode esperar de novas tecnologias aí para a agricultura de precisão? Ótima pergunta. Então, pessoal, imagina toda essa tecnologia que nós comentamos com vocês agora, telemetria, corte de seções, GPS, toda essa parte embarcada numa máquina. Isso é a evolução que nós estamos trabalhando, que é nossos veículos autônomos. Então, em breve, vocês vão ter novidades desses equipamentos, mas esses equipamentos eles permitem fazer todas essas funções que a gente já falou. Imagine em operações de citricultura, silvicultura, que um gerenciador de máquina, por exemplo, que a gente chama de coordenador de operação, pode controlar 4 equipamentos autônomos e esses 4 operações autônomas estão acontecendo simultaneamente. E dentro de uma torre de controle na fazenda, dentro de um COA, um centro de operação agrícola da fazenda, uma pessoa olhando isso via telemetria, que é essa outra ferramenta que eu falei para vocês, vários núcleos desses espalhados na fazenda. Então eu tenho um núcleo de 4 veículos autônomos aqui, mais 4 veículos autônomos lá, isso tudo assistido por operação de telemetria, tudo assistido à distância. Então isso é o que eu enxergo no futuro da agricultura de precisão, cada vez mais autonomia na operação. Mas as pessoas precisam estar por trás para que as coisas funcionem da maneira correta, né? Perfeito. A gente sempre fala... Só para não assustar, né? Porque senão a gente vai achar que daqui a pouco os robôs que vão dominar as lavouras, mas não é isso. As pessoas precisam estar por trás, né? Perfeito. Hoje os robôs fazem o que o humano programou. Então a ideia no futuro, a gente quer tirar os trabalhos mais pesados e isso ser automatizado no campo. Isso melhora a produtividade, rastreabilidade de produto no campo, tem uma série de benefícios. A gente vai precisar dar um salto de conhecimento no campo. E aí vem outra função que a Jacto sempre teve, que é a educação. Então hoje a Jacto tem a FATEC, Shunji Nishimura, onde ela foi pioneira nos cursos de agricultura de precisão e mais recentemente a gente tem um curso de Big Data. A gente precisa preparar a mão de obra do futuro. Então vou pegar uma deixa aí. Você falou sobre educação e FATEC. O Michael, que foi quem fez a pergunta aqui sobre a agricultura de precisão, ele também citou uma frase do seu Shunji Nishimura. Ele disse que ninguém cresce sozinho, que os participantes da cadeia precisam estar próximos para garantir uma maior produtividade e rentabilidade. Você acha que é isso mesmo, Cristiano? Perfeito. Hoje o Guilherme falou bastante em ecossistema digital. Tudo isso que eu estou contando para vocês agora à tarde é um complemento daquela conversa que o Guilherme teve com vocês de manhã e a gente acredita muito nisso, na parte de cooperação, onde todos participam para criar algo maior do que nós estamos agora. É isso aí. Mais alguma coisa você tem para falar para o pessoal aí que está nos acompanhando para encerrar esse nosso bate-papo? Pessoal, a tecnologia, acho que para finalizar, acho que a tecnologia é algo que não volta. Nós estamos sempre inseridos e cada vez vem mais tecnologia para frente.
Exemplo disso é o que nós estamos fazendo aqui agora com vocês, esse pioneirismo, fazer uma feira digital. Isso é baseado de tecnologia, nós conseguimos transmitir para vocês, ou seja, tecnologia é algo que vai vir e vai ficar. Então, acho que todo mundo tem que se preparar, porque o futuro para todos vai ser brilhante aí. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Mona Lisa. Obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Agora, às 3 horas, a gente tem outra live para falar com mais um especialista da Jacto. Eu espero vocês.